Olá, sou o professor Rodrigo Cordes, pró-reitor de graduação da UFESA, e a proposta deste vídeo é apresentar as principais mudanças no curso interdisciplinar em Ciência e Tecnologia com o seu novo projeto pedagógico de curso. No início do ano, em fevereiro de 2019, na segunda reunião ordinária do CONCEP, esse projeto pedagógico foi aprovado, mas para passar a vigorar a partir do semestre 2019.2, que vai ter início dia 16 de setembro. Agora nós estamos no processo de migração dos discentes que desejam passar para a nova estrutura curricular, que nós vamos chamar de estrutura curricular 2019 do curso de Ciência e Tecnologia. Como se tratam de mais de 3.700 alunos, isso nos 4 campi da UFESA, aqui em Mossoró, mas também em Angicos, Caraúbas e Pau dos Ferros, a Prograde solicitou à SUTIC o desenvolvimento de uma ferramenta no SIGA que possibilitasse a migração dos estudantes para a nova estrutura curricular de forma automatizada, de forma que o discente possa decidir, aplicando uma simulação no SIGA de como vai ficar na nova estrutura curricular e, após isso, decidir se deseja ou não realizar a migração de estrutura. Em primeiro lugar, eu gostaria de fazer alguns agradecimentos, em particular à equipe da Prograde, durante esse desenvolvimento e essa alteração de estrutura, mas também da divisão de registro escolar, e em nome dos professores, dos docentes técnicos envolvidos na alteração, na atualização desse projeto pedagógico, em nome do professor Matheus Menezes, gostaria também de agradecer a todos os servidores envolvidos nessa alteração. Ao realizar o diagnóstico do curso de Ciência e Tecnologia, observamos uma necessidade de maior flexibilização do currículo do curso de Ciência e Tecnologia. Além disso, uma necessidade de compatibilização dos currículos dos cursos de Ciência e Tecnologia ofertados pela UFESA em seus campi. A carga horária atual também é bastante elevada e temos conteúdos sobrepostos em várias componentes curriculares. Um resumo da nova proposta, em resumo, nós temos que a carga horária do curso ela permanece 2.400 horas, que é a carga horária mínima para a obtenção de um título de bacharelado. As diferenças que nós temos, então, é que no núcleo básico do projeto pedagógico atual, temos 1.770 horas. E o núcleo básico da nova proposta, 1.440 horas. Hoje, as disciplinas optativas compreendem, as componentes curriculares optativas, 480 horas. Enquanto a nova proposta flexibiliza e nas componentes optativas teremos 810 horas. As atividades complementares permanecem como no projeto pedagógico atual. Ou seja, em resumo, nós temos que o núcleo básico ele vai passar obrigatório de 73,75% do projeto pedagógico para 58,75%. E, portanto, as disciplinas optativas, que hoje são 8, passaram a ser 14, passando então de 20% do projeto pedagógico para 35% na sua nova estrutura. Nós temos alguns destaques que achamos interessante colocar, que são as disciplinas que que se tornam extintas. No caso, Informática Aplicada, Seminário de Introdução ao Curso, que não existirá mais, e Economia para Engenharia. Algumas disciplinas terão alteração de período entre a nova estrutura e a estrutura anterior. Então, para o curso integral, nós temos 5 disciplinas que mudam de período. Estatística passa do 2º para o 4º período, na nova estrutura. Filosofia da Ciência e Metodologia Científica, no novo projeto pedagógico, passa a ser Filosofia da Ciência e passa do 3º para o 4º período. Administração e Empreendedorismo passa do 5º para o 4º período, Ética e Legislação do 6º para o 5º e Fenômenos de Transporte do 4º para o 5º período.
Já para o curso noturno, nós temos que Filosofia da Ciência passa do 4º para o 5º período, Administração e Empreendedorismo do 6º para o 5º período, Fenômenos de Transporte do 4º para o 6º, Expressão Gráfica, que era no 2º, passa a ser no 4º período, Álgebra Linear, que era do 3º, passa a ser no 2º período, Introdução às Funções de Várias Variáveis, era no 4º, passa a ser do 3º, apenas o Campus Paulo dos Ferros, né, que já era do 3º na sua estrutura, permanece, então, inalterado no 3º período, e Sociologia passa do 7º para o 4º período. Ou seja, no curso noturno nós temos 7 mudanças de período, exceto Paulo dos Ferros, que são 6 modificações. O que é que era obrigatório no antigo projeto pedagógico e agora passa a ser optativo? Química aplicada à engenharia, Laboratório de Química aplicada à engenharia, Projeto auxiliado por computador, Cálculo numérico, Equações diferenciais e Segurança no trabalho. Então, essas disciplinas que anteriormente eram obrigatórias, agora passam a ser optativas. Nas engenharias, lá no 2º ciclo, né, a engenharia vai decidir se essa disciplina permanece obrigatória no curso ou não, mas no curso de Ciência e Tecnologia são componentes que a partir de agora passam a ser componentes curriculares optativos. E as novidades? Então nós temos 3 disciplinas obrigatórias novas. A primeira é Algoritmos e Programação, de 60 horas, que substitui Informática Aplicada. A segunda é Economia, uma disciplina de 30 horas, anteriormente a que foi extinta era de 60 horas. E Fundamentos de Ciência dos Materiais. São 3 disciplinas na nova estrutura curricular do curso. Como novidades também, nós temos previstas disciplinas semipresenciais na área da matemática, na área da física, da ciência da computação, da química e também da economia. Todas componentes curriculares optativas. Bom, é importante algumas observações no seu histórico escolar. A partir do momento que você migrar, né, então nós temos algumas legendas que vale a pena comentar do que você vai observar. Então, o asterisco significa, né, ao lado da componente curricular, que foi aproveitado como optativo. O são componentes aproveitados como equivalente a obrigatório. O comercial, né, são aproveitados como equivalente a optativa. O jogo da velha significa que não foi aproveitado. Arroba significa que foi aproveitado como atividade obrigatória. E o símbolozinho do parágrafo significa que foi aproveitado como atividade optativa. Então, atenção, né, no jogo da velha. Se você tiver um jogo da velha, significa que aquele componente não está contando carga horária para a integralização no seu histórico escolar. Os demais estão sendo, de alguma forma, aproveitados. Então, atenção para alguns destaques das regras de transição. Então, nós temos o que chamamos uma tabela de dispensas, que está anexa ao edital de migração publicado. Ou seja, as dispensas são aquelas disciplinas ou componentes curriculares já cursadas, mas que não são equivalentes na nova estrutura curricular. No entanto, né, você vai ser dispensado. Exemplo, análise de expressão textual. Se você já cursou análise de expressão textual, você vai ser dispensado da nova análise de expressão textual. Elas não são equivalentes, é uma nova, você tem uma ementa diferenciada em mais de 20%. No entanto, você evidentemente não vai precisar cursar novamente análise de expressão textual na nova estrutura curricular, apesar de não ser equivalente. Da mesma forma, economia para a engenharia. Se você já cursou economia para a engenharia, você estará dispensado de economia. Filosofia da ciência e metodologia científica, se você já cursou, você estará dispensado de filosofia da ciência
na nova estrutura curricular. Se você já cursou a informática aplicada, você estará dispensado de algoritmos e programação 1. Se já cursou química aplicada à engenharia, você estará dispensado na nova estrutura de fundamentos de ciência dos materiais. Se já cursou o trabalho de conclusão de curso, estará dispensado tanto do projeto de TCC, 30 horas, como também do trabalho de conclusão de curso, 30 horas, que na nova estrutura é separado em 2 períodos. Um período 30 horas só para o projeto do TCC e o período seguinte para o trabalho de conclusão de curso em mais 30 horas. Se você já tem 90 horas de atividades complementares computadas, então você estará dispensado das atividades complementares do novo projeto pedagógico. Bom, vale ressaltar que para os discentes que estiverem matriculados no semestre vigente, 2019.1, em algum componente citado na tabela, vocês poderão pedir a dispensa, né, após a aprovação na disciplina. Está sendo desenvolvido no SIGA também essa dispensa automática. Então, a partir do momento que você simular a nova estrutura curricular do CIT, então essas dispensas todas já estarão contabilizadas as equivalências, mas também as dispensas automaticamente. De forma que o seu IRA permanecerá o mesmo e você terá uma pequena alteração no índice de eficiência acadêmica, mas em várias simulações que realizamos com essas propostas de dispensas, o seu índice não será prejudicado, os seus índices não serão prejudicados. Para a adesão à nova estrutura curricular do curso, né, então você vai entrar na aba Ensino e lá embaixo é Mudança de estrutura curricular e a partir daí você vai poder efetuar a sua simulação da mudança e aí terá que clicar no botão que está ciente de que a migração de estrutura é irreversível e que pode utilizar a opção simular antes de realizar a migração. E aí você vai ter a opção de efetuar ou não efetuar a mudança para a nova estrutura curricular, a estrutura curricular 2019. É importante observar, antes e depois da migração, o total de carga horária integralizada que você possui. Então, esse destaque em vermelho mostra que o curso 100% integralizado você vai ter que ter cumprido as 2.400 horas. Então, nesse exemplo, você tem 90% integralizado, 10% pendente. Então, observe, né, uma vez que realizar a migração, se não haverá nenhum prejuízo com relação à porcentagem ou à carga horária, a sua carga horária que já foi integralizada. Bom, finalmente, nós queremos mostrar o edital, fazer alguns destaques no edital número 17, 2019, da Pró-Reitoria de Graduação, que trata da migração de estrutura curricular do curso interdisciplinar em Ciência e Tecnologia. O edital já foi publicado e os destaques que queremos fazer é que a manifestação da escolha é obrigatória. Então, o discente ele vai ter que responder que sim, que quer migrar para a nova estrutura, ou não, que não quer migrar à nova estrutura. Caso não apresente nenhuma manifestação no prazo do edital, o discente ele será automaticamente transferido para a estrutura curricular 2019. E esse prazo para manifestação será dos dias 5 a 9 de agosto de 2019. Todos os discentes que migrarem manterão o número de matrícula, manterão o histórico e o índice de rendimento acadêmico, o IRA, inalterado. Vale ressaltar que a carga horária já integralizada pelo discente será transferida para a estrutura curricular 2019 através de equivalências e dispensas, como já mencionamos. O que é um componente equivalente? Quando há correspondência de pelo menos 80% do conteúdo programático e 75% de carga horária. Se não houver essa equivalência, então entra na questão das dispensas, como já mencionadas. O discente que
optar pela migração terá a garantia das equivalências de componentes curriculares que está disponível no portal Discente, discente.prograde.edu.br. Nós, como anexo do edital, temos a tabela de dispensas, que foi apresentada. Então, o discente que optar pela migração será dispensado de até 9 componentes curriculares, se já tiver cursado, né, os correspondentes na atual estrutura do curso. E eu quero só destacar no item 2.7, no item 2.6, a carga horária integralizada do componente curricular Seminário de Introdução ao Curso, 30 horas, será aproveitado como atividade complementar. Ou seja, não haverá nenhum prejuízo de carga horária toda a carga horária que já foi cursada, ela será de alguma forma aproveitada na nova estrutura. No 2.7, nós temos que a carga horária integralizada do componente curricular Economia aplicada à Engenharia, 60 horas, será aproveitada da seguinte forma: A. Dispensa de novo componente de Economia, 30 horas, e B. Aproveitamento de 30 horas como atividade complementar. No 2.8, o discente que tiver integralizado os 2 componentes curriculares, Seminário de Introdução ao Curso, 30 horas, e Economia aplicada à Engenharia, 60 horas, terá o aproveitamento da seguinte forma: dispensa do novo componente curricular de Economia, que tem 30 horas, e B. Dispensa do componente curricular Tópicos Especiais em Ciência e Tecnologia 1, 60 horas, que é uma disciplina optativa e vai ficar integralizado no seu currículo, de forma que as horas a mais que você cursou na estrutura anterior, você mantenha, né, toda a carga horária que já foi integralizada dentro da nova estrutura. E, por fim, né, a opção pela migração é irreversível, não podendo o discente retornar para a estrutura curricular anterior a 2019. Então, esses são alguns pontos que nós gostaríamos de destacar, mas que, ao longo dessa semana, nós teremos reuniões, né, em todos os campi da UFESA para esclarecer eventuais dúvidas. Então, na segunda-feira, estaremos em Pau dos Ferros, no dia 29 de julho, às 19 horas, para nos reunir com os alunos e esclarecer todas as eventuais dúvidas. Na terça-feira, em Caraúbas, em 2 momentos, para o curso integral às 16h30 e para o curso noturno, uma reunião às 19 horas. No dia 31 de julho, na quarta-feira, em Angicos, às 15h30, com os alunos do integral, e às 19 horas com o do turno noturno. E, por fim, em Mossoró, no dia 2 de agosto, na sexta-feira, às 15h30, com os alunos do turno integral, e às 19 horas do turno noturno. Muito obrigado.